falando em relação ao coronavírus, né? Você viu, Ana, os casos estão explodindo por lá, né? Estão explodindo, estão chegando num nível preocupante de infecções e tem projeções, Joel, de que as mortes podem chegar perto de 70 mil se o país não mudar algo na condução que está tendo agora dos casos por lá. Olha, e imagine esse número aqui, o Chile já ultrapassou a Espanha, esse dado, melhor dizendo. É o Chile, 7º país em contaminados do mundo. Imagine ultrapassar a Espanha, né? A Espanha, que foi brutalmente afetada pelo coronavírus, hoje já está enfrentando uma condição legal, confortável, passada a pandemia, mas a Espanha tem quanto? 48 milhões hoje? 48 milhões de habitantes. O Chile tem 18 milhões e mesmo assim já ultrapassou a Espanha, para a gente ter uma noção da gravidade da condição que os chilenos estão enfrentando, né? E a Anita Efraim, jornalista, né, que mora lá no Chile, está com a gente aqui na linha, ao vivo, agora aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para a gente tentar entender o que de fato está acontecendo lá, quais as reações, quais as medidas, né, que estão sendo tomadas para evitar um problema ainda maior daqui para frente, né, Anita? Muito boa tarde a você, obrigado por nos atender por aqui, viu, Anita? Boa tarde, Joel. Boa tarde para a Ana Paula também. Obrigada a vocês pelo convite. Realmente a situação aqui é bastante complexa, é difícil de entender. Só para dar os números exatamente, hoje a gente chegou a 254.416 casos, são 4.731 mortos por Covid-19 e aqueles também sempre divulgam o que eles chamam de casos ativos, que são 34.592 pessoas. Bom, Anita, a que se atribui esse problema todo aí? Porque o Chile sempre foi um país organizado, economicamente falando, estruturado, respaldado, lastreado, uma das melhores economias da América do Sul, com toda certeza. É fato que nos últimos tempos, né, vocês aí no Chile estão enfrentando e vêm enfrentando algumas complicações políticas também. Nós mostramos aí os reflexos de vários protestos que aconteceram de forma muito intensa por aí, né? E eu acho que agora a gente vê o reflexo dessa instabilidade recente no combate ao coronavírus agora. Já há essa relação? É possível fazer essa relação, Anita? O momento instável que o país está vivendo com os casos crescentes de coronavírus? Sim, com certeza tem a ver essa instabilidade, mas não diretamente por causa dos protestos, mas pelo que gerou esses protestos em outubro de 2019. O Chile é um país muito desigual, isso é uma coisa muito importante de ser dita, acho que fica pouco claro para a gente no Brasil também, porque não é a mesma coisa que o Brasil, porque a cidade é muito mais dividida, né, Santiago, claro, mas sim há muita desigualdade. Por exemplo, aqui não tem nada que seja público, não tem sistema público de saúde. O que tem, todo mundo tem que ter um seguro de saúde, só que esse seguro é sempre atribuído ao seu trabalho. As pessoas que não têm trabalho, elas têm uma gratuidade nesse serviço de saúde, mas não é como se você pudesse dar entrada num hospital só com o seu RG, como, por exemplo, acontece no Brasil. Você faz um cadastro e entra. Isso não acontece aqui no Chile e isso deixa muito claro como a desigualdade social afeta a situação. Como em todo no Brasil, o coronavírus chegou primeiro na parte mais rica da sociedade, já que ele veio importado da Europa. E quando o coronavírus explodiu na Itália, era o período de férias escolares aqui no Chile. Aqui, o mês das férias é fevereiro. Então, as pessoas voltaram das suas viagens para a Europa e trouxeram o coronavírus para cá. Muito mais ou menos foi isso que aconteceu aconteceu. Aqui no Brasil também, né? Por causa das férias, fim de ano, carnaval, a mesma coisa, Sim. né, Joel? Mas foi justamente no período de explosão na Europa, esse momento em que os chilenos mais ricos estavam lá. E no início, a quarentena era dinâmica, ou seja, cada bairro, que aqui eles chamam de comuna, tinha uma quarentena. Então, Providência entrava em quarentena enquanto Las Condes estava saindo de quarentena, em vez de fechar a cidade inteira. Só que isso funcionou no começo porque eram as classes mais altas que estavam sendo afetadas pelo coronavírus. Quando chegou nos bairros pobres, tudo se complicou muito mais, e é isso que a gente está vendo. Um dia desses eu entrevistei um médico que cuida da área de infectologia da Universidade Católica aqui do Chile, e foi isso que ele disse: uma família
começa com um infectado, só que essa pessoa não consegue se isolar nas partes mais pobres. Então, automaticamente, um infectado por coronavírus viram 5 infectados por coronavírus. Acho que é mais ou menos por aí o que aconteceu aqui. E como é que estão as medidas de isolamento social por aí agora? Então, a gente está entrando na sexta semana de lockdown. Aqui é lockdown, eles chamam de quarentena total, mas Santiago e outras regiões do Chile, que aí é um pouco menos tempo, estão em lockdown. Eu vou explicar rapidamente como funciona. Eu, por exemplo, se quero sair da minha casa, desde segunda-feira eu só posso sair 2 vezes por semana, e eu preciso de uma autorização da polícia. Eu entro no site da polícia, faço meu cadastro, tem motivos pré-estabelecidos, então é passear com cachorro, ir no mercado ou na farmácia, sair com criança autista, ir no médico, resolver questões burocráticas, e agora eu só posso 2 vezes na semana ter essa autorização. Tá muito rígido. E eles aumentaram também as penas. Agora a pena mais rígida para quem descumprir a quarentena, festas, abrir comércio, é 5 anos de prisão. Nossa. E tem alguma multa intermediária? Nada próximo do que aconteceu aqui no Brasil. Não, imagina. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Não sei se a Anitta vai ter essa impressão, você também, Joel. Quando começou a ter uma restrição maior na Europa, surgiram as multas, por exemplo, lembra? Na França, aplicaram multa pra caramba em gente que cismava em sair de casa sem necessidade. Sei lá quantos euros, 300 euros, eu acho. Nossa, estão multando, olha como lá respeitam. Quando se levantou a possibilidade de fazer isso aqui no Brasil, mas foi uma chiadeira. Imagina, vamos multar as pessoas? Que isso? Pra quê? Impedir o direito de ir e vir. Então, tudo que vem de fora, a gente olha como se fosse a coisa mais revolucionária, mas aqui dentro não. Não mexa com o meu caminho, não mexa com a minha rotina. Isso lá no começo, a situação que a gente está vivendo agora é outra, né, Joel? Agora, aí no Chile, Anitta, tem alguma coisa intermediária antes da pessoa ser presa? Alguma multa? Aí se for reincidente que a pessoa vai presa? Sim. Tem multas no meio do caminho, tem essa questão de ser reincidente, isso torna a questão muito mais grave. E eu também tenho essa sensação, né, Ana Paula? É muito curioso eu estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo, porque você vê a situação piorando e as regras ficando mais rígidas, enquanto você vê no Brasil a situação piorando, ou no mínimo continuando tão ruim quanto estava, e nada ser feito. Inclusive o contrário, as coisas estarem reabrindo. Aqui no Chile não tem nenhuma possibilidade das coisas reabrirem agora, e queria compartilhar com vocês uma diferença que é bastante interessante aqui, que aqui o governo federal concentra todas as decisões. São eles que trazem os respiradores para o Chile, eles que colocam os respiradores onde eles acham que precisa mais. Então, se tem uma região mais ao sul do país que só tem um respirador, eles vão pegar um respirador da região norte e podem colocar lá. São eles que determinam as quarentenas no país inteiro. O Chile não é uma república federativa, então tem uma concentração de poder na figura do presidente, o Sebastián Piñera, e também do ministro da Saúde, que recentemente foi trocado, agora é o ministro París, porque o Mañalich, que estava nesse posto, saiu por um escândalo, inclusive de tentar esconder números. É o que a gente sempre pediu, né, aqui no Brasil, uma organização central. Não precisar chegar ao ponto de cada estado cuidar do seu território como pode, as prefeituras da mesma forma, né? Os municípios da mesma forma. Seria muito interessante mesmo se a gente tivesse uma ação única estatada por parte do Ministério da Saúde. Ou pelo menos um direcionamento único, né, Joel? Um direcionamento, passando as responsabilidades, mas todo mundo falando a mesma língua, né? Exatamente. E infelizmente a gente não tem visto e não vamos ver, não veremos com toda certeza aqui no Brasil essa organização, porque há o confronto político, o choque político. Agora, quais ações mais importantes, Anitta, estão sendo feitas aí ou serão feitas nos próximos meses, né? Algo, por exemplo, que vocês pensavam que poderia ajudar muito e que está chegando, né? Aquilo, por exemplo, puxa vida, isso aqui está chegando para resolver. Essa ação está chegando para ajudar de fato. O governo acertou nessa posição. Estão utilizando o modelo seguido pelos países europeus. Há algo nesse sentido acontecendo aí, ou que deve acontecer nos próximos dias, Anitta?
Joel, acho que o mais importante e que infelizmente no Brasil realmente não acontece são os testes. Hoje o Chile chegou a 1 milhão de testes. Vocês estavam falando que o Chile tem 18 milhões de habitantes, então é um teste a cada 18 habitantes, é um índice muito alto. E isso diminui a chance de subnotificação e também dá a figura do que está acontecendo aqui. Eu acho que isso é muito importante, aliado a uma situação de que, apesar de o Chile ser um país com esse foco muito forte na economia, em manter uma economia forte, eles não estão se deixando pressionar por essas áreas do comércio. Não tem nenhuma possibilidade das coisas abrirem aqui agora. Não tem, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala, por exemplo, eu vou até relatar uma situação pessoal, mas esses dias eu faço mestrado aqui, eu mandei uma mensagem para uma colega perguntando se aqui alguém falava sobre o futebol, por exemplo, sobre a volta do futebol. E ela me falou, não, ninguém fala sobre isso, porque isso não é importante. Então, acho que o foco na situação da saúde, exclusivamente da saúde, é muito importante. Claro, tem problemas, porque eles divulgaram esses dias, por exemplo, que a redução de circulação foi apenas de 35% na região metropolitana de Santiago. É um índice baixo. Mas eles estão focados em tentar mudar isso, então aumentaram as penas, diminuíram a possibilidade das pessoas terem autorização para sair de casa, e a gente tem uma boa notícia, espero que seja efetivamente uma boa notícia, que é que estamos há 3 dias com redução de números de casos. Agora é torcer para que a gente continue mantendo. Então hoje, segunda teve 4.300, ontem 3.800 e hoje 3.600. O resultado Isso do já lockdown, aconteceu antes e depois teve uma disparada, mas a gente espera que continue diminuindo, porque tá muito difícil. 6 semanas em lockdown, 6 semanas sem poder sair de casa é realmente muito cansativo. Desesperador. Quem está cumprindo a quarentena aqui no Brasil sabe o quanto é desesperador. Se aqui a gente está enfrentando um problema grave com milhares de divórcios e que devem acontecer também a partir do fim da quarentena, imagine aí o que vai acontecer, hein, Anitta? Você é casado ou não? Sou casada, mas por aqui tá tudo tranquilo. Por enquanto. Trabalhando. Por enquanto. Isso? Quanto tempo de lockdown? Por enquanto, não se apegue 6 a isso, semanas? Não se apegue a isso, não. Esse é o segundo lockdown, né? A gente passou 2 semanas em lockdown, quando tava nesse lockdown dinâmico. Aí a gente ficou 1 mês sem lockdown. E aí voltou, estamos aí há 6 semanas seguidas, então, nesse momento de lockdown, e agora ainda mais restrito. Coitado, meu cachorro só pode passear embaixo do prédio, nem pra isso eu posso sair de casa. É verdade. É uma brincadeira, porque quando as pessoas se gostam muito, o lockdown serve para aproximar mais ainda. E quando elas não se gostam mais, já não dá muito certo, o lockdown veio para mostrar que, né, melhor separar. Para dar uma porrada mesmo e acabar com tudo. É isso. Essa é a realidade. Choque de realidade. Isso. Você mora há quanto tempo aí, Anitta? Eu moro aqui faz 5 meses e meio, mas dá pra dizer que eu conheci o Chile durante 2 meses. Chegou na hora errada. Dentro de casa. Chegou na hora errada. Tá bom, Anitta. Muito obrigado, viu, querida? A Anitta Efraim atendeu a gente nessa tarde. Queria agradecê-la e espero contar com você novamente aqui na Rádio Bandeirantes, tá? Um grande abraço a você. Eu quem agradeço, Joel e Ana Paula, pela oportunidade, que a gente volte a se falar, então, em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom.